Glória a Deus, graça e paz, Igreja do Senhor. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos para compartilharmos de uma palavra que vai edificar as nossas vidas, a palavra de Deus. Glória a Deus por essa noite, por esse culto online, que você possa receber de Deus aí na tua casa. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo tão especial na presença dEle. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada um, Senhor, que está aí assistindo essa mensagem. Eu te louvo e te agradeço pelo teu Santo Espírito, por tua palavra, pela obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por tua fidelidade. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, por essa oportunidade de estarmos recebendo de ti, no nome de Jesus. Se você crê, diz comigo, amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem de hoje, a paternidade de Deus. Então, queridos, vamos estar estudando, ouvendo um pouco sobre isso. Eu sei que esse é um assunto bastante extenso, mas nós vamos tentar trazer alguns pontos aqui que vai nos ajudar na compreensão sobre a paternidade de Deus, sobre Deus como nosso Pai. Sabe, queridos, é importante entendermos que nós temos um Pai que é Deus. Nós temos um Pai que é o Todo-Poderoso, o Deus grande, um Deus extraordinário. Então nós precisamos confiar nesse Deus, confiar no nosso Pai. Olhar para Deus como nós estamos olhando para um Pai que cuida de nós, que nos ama, um Pai que tem todo o cuidado com a nossa vida. Sabe, queridos, um homem natural, um homem normal, ele quando está junto com a sua esposa, esperando o seu filho, ele tem um cuidado extremo, ele vai ter toda uma preocupação, no bom sentido de que ele vai organizar a casa, ele vai organizar os preparativos para o bebê chegar, para a criança chegar. Isso é parte da natureza do homem, isso é natural para o homem fazer. Então a expectativa é muito grande para a chegada daquele filho. E eu costumo dizer, de onde nós herdamos isso? Nós herdamos de Deus. Isso foi Deus que colocou na nossa vida. Então nós precisamos entender que Deus, Ele tem esses cuidados com cada um de nós. Deus, Ele é um Pai tão maravilhoso, um Pai tão extraordinário, que Ele não quer que nenhum dos seus filhos venha se perder. Ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus não tem prazer no mal-estar do seu filho, pelo contrário, Ele tem interesse no bem-estar de cada um de nós. Deus não quer que nenhum filho dele venha estar em uma situação complicada, em uma situação difícil, uma situação onde ele não tem como resolver. Pelo contrário, Deus ele se interessa por a vida de cada um de nós. Deus, como nosso Pai, Ele tem interesse em cada uma das situações da nossa vida. Agora, o que nós precisamos fazer é envolver o nosso Deus, o nosso Pai, em cada área da nossa vida. Sabe que tem pessoas que muitas vezes gostam da palavra, gostam de vir à igreja, gostam do ambiente de culto, mas não permitem que Deus ele venha estar ou fazer parte de todas as áreas de sua vida. Muitas vezes as pessoas não permitem isso. Só permitem Deus fazer parte naquelas áreas que é conveniente para elas. Quando existe uma área na vida de uma pessoa que Deus não aprova e que será necessária uma mudança de comportamento, uma mudança de vida naquela área, muitas vezes as pessoas se fecham e não permitem que Deus, como um Pai que ama, um Pai que quer cuidar, muitas vezes as pessoas não permitem que Deus trabalhe naquela área. Muitas vezes as pessoas têm um tipo de comportamento, ou até mesmo um vício natural, seja qual área for, e elas se prendem com aquilo, se prendem e não querem se abrir, não querem se dar o luxo de Deus agir. Então elas querem Deus como um Pai em outras áreas, para o Pai suprir, para o Pai cuidar, mas não querem obedecer ao Pai quando Ele vem orientar, quando Ele vem corrigir, quando Ele vem instruir. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, a questão da correção de Deus como Pai
para com a nossa vida. Então é importante, queridos, nós olharmos para Deus como nosso Pai, mas deixarmos também Deus agir em todas as áreas da nossa vida. E é muito importante você lembrar disso, nós lembrarmos disso, de que quando nós permitimos o agir de Deus na nossa vida, o maior beneficiado somos nós mesmos. Nós podemos nos abrir e deixar Deus trabalhar. Deus, como Pai, Ele tem uma responsabilidade muito grande. Deus não vai promover nada na nossa vida para nos prejudicar. Deus não vai fazer isso. É importante você entender que Deus é um Pai, nós temos um Pai que é Deus e um Pai bom, um Pai maravilhoso, um Pai extraordinário, um Pai que cuida de cada um de nós. Então eu quero ler aqui com você o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Como nos tornamos filhos de Deus? Sabe, queridos, certa vez já falei essa situação várias vezes aqui na igreja, de que uma vez eu vi uma pessoa questionando um cristão, e ela dizia o seguinte: vocês dizem que só vocês crentes ou só vocês cristãos dizem que são filhos de Deus, e nós somos filhos de quem? Então, queridos, as pessoas muitas vezes não entendem nem aceitam essa verdade bíblica, que nós nos tornamos filhos de Deus, onde? Em Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É aí que a Bíblia diz que qualquer ser humano ele vai passar a ser ou se tornar filho de Deus. Entenda isso. E enquanto não aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essa pessoa ela é o quê? Ela é uma criatura de Deus e não filho de Deus. Então, para termos um relacionamento de filho com o pai, de pai para com o filho, entre nós e Deus, entre nós e o Pai Todo-Poderoso, nós precisamos entender esse princípio bíblico. Como é ou como Deus providenciou, o que Deus fez para que eu e você estivesse dentro dessa categoria de filho de Deus. Queridos, e para estarmos nessa categoria de filho, é em Jesus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, falando de todos os seres humanos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o primogênito, o primeiro entre muitos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para os seus, aqui ele estava se referindo aos judeus. A promessa de Deus para os judeus de que um rei, descendente de Davi, viria reinar sobre Israel para todo sempre. O Senhor Jesus Cristo veio para libertar o povo dos seus pecados. Ele veio para o que era seu, os judeus, mas os seus, os judeus, não o receberam. Aí o versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veja só, então aqui explica, meu querido, essa questão do que estamos falando, como alguém se torna filho de Deus. Aquele que crê no nome de Jesus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Queridos, quando ele diz aqui, mas a todos quantos o receberam, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando ele diz, deu-lhes o poder, essa palavra aqui, poder, queridos, significa exousia no grego, que é autoridade. Recebemos uma autoridade da parte de Deus para se tornar ou para ser filho de Deus. Veja que verdade poderosa, meu querido. Então, em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. É em Jesus.
Veja que todas as coisas, a Bíblia diz em Efésios no capítulo 1, todas as coisas estão em Cristo, foram convergidas em Cristo Jesus. João 14,6, o próprio Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A chave é Jesus. Nós precisamos estabelecer a nossa vida em Cristo. Nós precisamos entender, queridos, que nós estamos firmados em Cristo. Nós precisamos entender que quando alguém vem para Cristo, entrega sua vida ao Senhor Jesus, ele passa a ser filho de Deus. E agora ele deve desenvolver um relacionamento de filho com o Pai. Porque Deus, meu querido, é um Pai maravilhoso. Ele tem esse grande interesse, ele deu seu Filho, amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas que venha ter vida eterna. Olha o amor de Deus tão grande por mim e por você. Olha o quanto esse Pai nos ama, independente de nossas falhas e defeitos, Ele nos ama. Nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos quer bem. E eu vou te dizer, meu querido, creia na bondade, na fidelidade do Pai Todo-Poderoso. E eu declaro no nome de Jesus que Ele não vai deixar nada nos faltar. Nada vai nos faltar, queridos, porque Ele é um Pai responsável. Um Pai que supre. Na realidade, Ele já supriu, Ele já fez todas as coisas. Tudo já está feito em Deus, queridos. E nós, como filhos, precisamos desenvolver o nosso conhecimento sobre a intenção de Deus para a nossa vida. Esses dias nós ministramos, você deve procurar isso se você não assistiu ainda, essa mensagem sobre o caráter de Deus. E você vai entender o quanto o nosso Deus é bom, quanto o nosso Deus ele é maravilhoso. E nós precisamos olhar para Deus como Pai, queridos, com esse entendimento de que Deus não tem interesse de te privar de nada. Deus não tem interesse, querido, de te prejudicar. Ele não vai te prejudicar em nada. Nós temos um Pai maravilhoso. Nós temos um Pai extraordinário. E eu quero ler aqui com você Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo escrevendo aqui à igreja de Éfeso. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos, olha o que Paulo está dizendo aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós somos abençoados, nós fomos abençoados. Deus decidiu nos abençoar. Como? Em Jesus Cristo. Em Cristo, queridos, nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Nós não seremos, nós já somos. Por isso, queridos, como é importante o entendimento da palavra. Pessoas muitas vezes querem fazer coisas para serem abençoadas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer uma penitência, eu vou fazer uma promessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Queridos, quem nos fez as promessas foram Deus. Foi Deus quem nos fez as promessas. Nós agora precisamos receber. Olha o que Paulo diz, bendito, bendito, bem falado, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Glória a Deus, Ele já nos abençoou. Repita comigo aí no seu lugar, diga, eu sou abençoado. Diga mais uma vez, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus. Por isso, queridos, se nós estamos em Cristo, nós estamos recebendo todos esses direitos que o Pai já nos deu. É em Cristo que nós estamos na categoria de filhos e receber aquilo que o Pai tem para cada um de nós, queridos. Que Pai maravilhoso, que Pai glorioso. Ele é um Pai extraordinário. Versículo 4 diz assim, pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
diante dele. Veja só, meu querido, ele nos elegeu nele. Quem? O Pai nos elegeu, nos chamou em Jesus Cristo. Ele nos escolheu. Nós não somos uma obra do acaso. O Pai, queridos, ele decidiu nos escolher. Ele decidiu nos colocar nesse mundo. É o Pai, queridos, que providenciou tudo. Nós estamos aqui por causa dele, desde o ventre da nossa mãe. A Bíblia diz, queridos, que desde o ventre da nossa mãe ele já nos conhece pelo nome, já nos chama pelo nome. Que Pai maravilhoso! Será que ele não tem interesse em cuidar de mim e de você? Ele cuida de nós, ele nos abençoou, nós somos abençoados. Nós não somos amaldiçoados, mas nós somos abençoados. Glória a Deus por isso. Versículo 5 diz assim: em amor, ele nos predestinou para sermos filhos, glória a Deus, de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o propósito da sua vontade. Agora no 6 ele diz, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Glória a Deus. Olha a providência divina, meu querido. Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Aí ele diz, antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Por que de adoção por Jesus? Porque tudo é em Cristo. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Como e onde? Em Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. Jesus pagou o preço do nosso pecado e isso fez com que a gente se aproximasse de Deus. A Bíblia diz que nós não somos mais forasteiros, nem peregrinos. A Bíblia diz que nós não somos forasteiros, melhor dizendo. A Bíblia diz que nós somos da família de Deus agora. Fazemos parte da família. Nós temos um Pai que é Deus. E Ele nada vai deixar nos faltar, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu quero te dizer, meu querido, descansa, porque Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua casa, Deus tem cuidado da tua família. Fica firme. Nós temos um Pai que é Deus. Nós temos um Pai maravilhoso, um Pai que cuida de cada um de nós, um Pai que nos supre, um Pai que nos sustenta, que nos fornece esse ar maravilhoso para estarmos, queridos, respirando. Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus por isso. Versículo 7 diz assim, agora aqui se referindo a Jesus: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Glória a Deus por isso. Deus, ele decidiu nos alcançar. Ele decidiu, queridos, enviar Jesus Cristo para que eu e você fosse salvo, para que eu e você fosse perdoado e pudéssemos fazer parte da família de Deus. Nós temos um Pai que é Deus. A paternidade de Deus, queridos, Ele vem cuidando de nós antes mesmo que a gente chegasse no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz aqui que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Você precisa colocar fé para crer nisso, meu querido. Que antes que esse mundo existisse, Deus já conhecia a mim e a você. Ele já tinha nos chamado em Jesus Cristo, antes que o mundo existisse. Creia nisso. Isso demonstra o grande poder de Deus. Isso demonstra, meu querido, a fidelidade de Deus. Isso demonstra o poder, o cuidado e o quanto Ele é interessado por mim e por você. Afinal de contas, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que Deus nos criou imagem e semelhança dEle. Glória a Deus por isso. Nós somos filhos. Se você pode aí na tua casa, fala comigo. Eu sou filho de Deus. Somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Eu quero ler aqui com você Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Aqui é umas orientações maravilhosas do Senhor Jesus para as nossas vidas, a respeito de oração também, mas nessa oração, oração significa comunhão,
Oração significa estarmos em comunhão com Ele, e nós vamos entender isso aqui. Oração significa um diálogo também, significa afinidade, relacionamento. Queridos, e aqui Jesus trazendo algumas instruções sobre como nós conversarmos com Deus, Ele orienta nós o chamarmos de Pai. Nós temos um Pai maravilhoso, nós temos um Pai extraordinário. Então, Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 6, olha o que Jesus diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai. Veja que ele não diz a teu Deus, ele diz a teu Pai. Nós temos um Pai que é Deus. Queridos, parando aqui nesse versículo 6, daqui a pouco a gente continua. Quando você for orar, quando você for ter um momento de conversa com o teu Pai, vai com essa consciência, no nome de Jesus. Eu vou conversar com o meu Pai, o Todo-Poderoso. Eu vou pedir algo ao meu Pai. Sabe, queridos, vai com essa consciência que você vai falar com quem pode resolver. Você vai conversar com quem tem autoridade e poder para resolver toda e qualquer situação. Continuando aqui no versículo 6. E fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E ele diz: E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Glória a Deus por isso. Teu Pai, que vê em secreto, Ele vai te recompensar. Vai com essa consciência. Reserva um lugar na tua casa. Ora ao Pai. Busca Ele, meu querido. Fica firme no Senhor. Fica firme em Deus. Vai com a consciência de que você vai falar com teu Pai. Você que ainda tem, infelizmente eu não tenho, meu pai ou minha mãe, mas vivo aqui. Você que tem teu pai e tua mãe, e você já é casado, ou até mesmo você já mora na tua própria casa, mesmo que você não seja casado, não tenha uma família ainda, mas você não mora mais com teus pais. Mas você tem uma boa convivência com eles. Imagina comigo, quando você vai na casa deles, qual é o teu comportamento? Quando você chega, você pede licença. Você vai pedir licença para entrar na casa do teu pai, para sentar no sofá da casa do teu pai e da tua mãe. Você pede licença também. Quando você está com sede, você quer tomar água, o que é que você faz? Você pede para que alguém da casa pegue água para você, porque você não tem intimidade de ir lá na geladeira pegar água? O que é que você faz? Você vai direto, meu querido. Você vai conversar alguma coisa com teu pai ou com tua mãe, você vai direto ao assunto. Você não vai ficar rodeando, não, cheio de dedo para saber como chegar, como falar. Você vai direto porque você tem intimidade. Então, queridos, é esse tipo de intimidade que nós precisamos desenvolver com o nosso Pai. Nosso Pai Celestial, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos desenvolver essa intimidade com Ele. Olha o que Jesus disse: quando você tiver alguma coisa para orar, reserva um lugar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu Pai. Porque o teu Pai que vê secretamente, Ele te recompensará. Ele vai te recompensar, meu querido. Então vai com esse entendimento, porque nós temos um Pai maravilhoso, um Pai extraordinário, que cuida de cada um de nós. Então vai com essa consciência, fica com esse entendimento no teu coração, porque nós temos um Pai que não falha, um Pai que não vai nos decepcionar, queridos. Glória a Deus por isso. Então, olha o que Jesus diz aqui. Olha o que o Senhor fala. E teu Pai que vê secretamente te recompensará.
Ele tem recompensa para cada um de nós. Agora, como é que vai vir essa recompensa? Em comunhão com o Pai. Em comunhão com Ele. Sabe, queridos, nessa comunhão de oração, de conversa com o Pai, também nós temos aí uma mensagem no nosso canal que foi colocada em uma das terça-feira passada sobre impedimentos de respostas da nossa oração. É importante você ver lá. Mas estamos aqui falando, enfatizando a paternidade de Deus, a bondade desse Pai extraordinário. Glória a Deus por isso. Versículo 7 diz assim, Jesus disse, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, olha o que ele diz, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Queridos, isso aqui para mim é um entendimento maravilhoso de quem é o nosso Pai. Jesus está dizendo, olha, não fica usando de vãs repetições, pensando, ele disse até, como os hipócritas, pensando que pelo fato de você muito falar, você será ouvido. Ele disse, não faz isso. Não faz isso. Porque o vosso Pai, porque Deus, o vosso Pai, Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe das nossas necessidades. Antes mesmo que a gente venha pedir a Ele. Ele sabe de cada uma delas. Então, queridos, é interessante, parece até uma contradição, né? Se Deus sabe, se o nosso Pai já sabe do que nós precisamos, Ele já tem conhecimento das nossas necessidades, por que nós precisamos pedir? Não é verdade, queridos? Sabe por quê? Porque Deus trabalha em linha com os seus princípios. Se Ele diz que nós devemos pedir, nós vamos pedir, queridos. Se Ele diz que nós precisamos entrar para um lugar reservado para orar a Ele, nós precisamos fazer isso. Porque Ele também nos garantiu. Vamos fazer isso e o Pai vai recompensar. Vamos orar a Ele, vamos buscar Ele e Ele vai nos recompensar. Glória a Deus por isso, Ele é maravilhoso. O versículo 9. Portanto vós orareis assim. Agora Jesus começa a trazer a oração modelo do Pai Nosso. Quando ele diz, portanto vós orareis assim. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja, querido, Jesus na oração modelo, ele nos ensinou, chame ele de Pai. Trate ele como Pai. Nós temos um Pai maravilhoso. Nós temos um Pai extraordinário. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus por isso. Nós temos um Pai maravilhoso, um Pai extraordinário, que cuida de nós e tem interesse na nossa vida. Ele tem interesse, queridos, que cada um de nós venhamos crescer e avançar nesse relacionamento de nós como filhos e Deus como Pai. Eu quero te dizer, Deus tem cuidado de cada um de nós e vai continuar cuidando, porque Ele é Pai, queridos. Fica firme em Deus, fica firme na palavra. Não negocia teus princípios, não negocia a verdade da palavra, porque Deus, Ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Então fica na palavra, que é na palavra que nós vamos estar, irmãos, aptos ou abertos para o agir de Deus na nossa vida. Deus se move por sua palavra e nós precisamos estar e viver em linha com ela, com essa palavra maravilhosa, com a palavra extraordinária, que não muda, uma palavra que é viva, que é eficaz. Fica com a palavra, no nome de Jesus. E eu tenho certeza que você vai receber as recompensas que o Pai tem para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, aqui revela, meu querido, uma das características do caráter desse Pai extraordinário, desse Pai maravilhoso, desse Pai extraordinário que nós temos, um Pai bondoso. Olha só, meu querido, o que a palavra do Senhor diz aqui em Hebreus capítulo 11,
versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, ou porquanto é necessário que aquele, falando de mim e de você, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna. Eu amo esse termo aqui, Ele se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Lembra que Jesus falou? O Pai que vê secretamente te recompensará. Ele se torna galardão. Ele se torna galardoador. Ele se torna aquele que vai recompensar aquele que está buscando a Ele. Decide buscar o Senhor, meu querido. Você não vai perder por isso. O Pai vai te recompensar. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui me empolga, queridos, a buscar o Senhor cada vez mais. Ele diz, olha, sem fé. Diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, quer agradar o Senhor? Haja em fé. Tenha atitudes, comportamentos de fé. Crendo no Senhor. Confiando nele. Confiando na sua palavra. Porque aí você vai agradá-lo. Mas sem fé você não vai conseguir agradar o Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, é necessário. Se você pode, repita comigo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Para comigo um pouco e começa a refletir. Reflete comigo. Vamos imaginar, vamos crer, vamos refletir que Deus existe. Só meditar nisso. Deus, Ele é real. Deus, Ele existe. Então, se Deus existe, queridos, as promessas bíblicas vão acontecer, vão se manifestar. Deus vela por sua palavra para cumprir, pela sua palavra para cumprir. Se Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, queridos, Deus tem compromisso com a sua palavra e Ele existe. Queridos, algo extraordinário está disponível para mim e para você. Esse entendimento que nós estamos crendo na paternidade de um Deus que existe. Não é uma imaginação nossa, não. Deus, Ele é real. Nós temos um Pai fiel, um Pai que cuida de nós. E Ele não vai deixar você desamparado. Ele não vai deixar você sozinho nunca. Nosso Pai, Ele é fiel. E Ele se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. É você buscando a Deus e Ele vai começar a se manifestar como aquele que galardoa, como aquele que recompensa você na tua busca, naquilo que você está fazendo, com atitudes de que você quer se aproximar dEle, você quer estar com Ele. Deus, queridos, Ele vai se manifestar dessa forma, trazendo recompensas para a tua vida. Que Pai maravilhoso! Ele tem prazer, meu querido, em agradar o filho que o busca. Ele tem prazer em recompensar o filho que o busca. O filho que o agrada. Aquele filho que também tem prazer em estar na presença dele, tendo comunhão e desenvolvendo um relacionamento com ele. Olha o que o Senhor Jesus, queridos, Ele traz para mim e para você. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 está registrado. Aqui o que Jesus fala sobre o caráter e a intenção de Deus para a nossa vida, ou do Pai para a nossa vida. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 7. Ele diz, pedi e dai-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Ele diz, o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Que promessa maravilhosa. Ou qual dentre vós, olha o que Jesus diz, ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Olha o que Jesus diz. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, glória a Deus, dará boas coisas aos que lhe
pedirem. Queridos, que explicação extraordinária Jesus aqui traz sobre o caráter do nosso Pai para com as nossas vidas como filhos. Primeiro nós lemos, ele disse, olha, pedi e dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Ele diz, qual dentre vós? Qual é o homem que o filho vai pedir um pão e ele vai dar uma pedra? Vai pedir um peixe e ele vai dar uma serpente? Quem é esse pai que vai fazer isso? Quem é esse homem que vai fazer isso com o filho? Ele diz, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, glória a Deus por isso, não nos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus vai nos dar boas coisas. Deus não tem coisas ruins para te dar, não. Deus tem boas coisas para te dar. Glória a Deus por isso. Como eu prometi para você, então vou adiantar aqui. Queridos, em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículo 5, falando sobre Deus como Pai que corrige também. Amém, queridos? Não pense que uma correção é uma coisa ruim. A correção é algo maravilhoso. Correção é nos tirar do erro, do engano e nos colocar no caminho correto, no caminho certo. É maravilhoso a correção. A correção salva a nossa vida. Hebreus 12, 5 diz assim, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama. Veja só. E açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Porque ele diz, pois que filho há? Que filho há que o pai não corrige? Então Deus, queridos, ele nos corrige também. Ele nos ama, guarda a nossa vida, nos protege, nos supre, nos abençoa, mas também nos corrige. E é importante você saber disso e estar aberto para essa correção de Deus. Porque, como eu falei, a correção não é algo ruim, mas é algo bom. Uma correção hoje, queridos, vai nos garantir um caminho de sucesso. A correção hoje vai garantir que eu e você não caia no erro, no engano novamente. A gente, quando é corrigido em uma área, a gente já sabe. Criamos experiência ali e sabemos, aqui eu não vou errar mais. Aqui eu não vou falhar mais. Amém? E eu quero até te indicar, não estou com ele aqui, mas nós temos na nossa livraria um livro maravilhoso, ele é extraordinário, Conhecendo o Pai, de David Maia. Um livro maravilhoso, queridos, que você pode adquirir. É um livrinho bem pequeno, mas que vai te ajudar muito na compreensão sobre Deus, sobre o caráter de Deus, a intenção dele para mim e para a tua vida. Fica firmado. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz em Salmo 68, versículo 5, diz que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Glória a Deus por isso. Em Isaías, queridos, Isaías capítulo 49, versículo 15, diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, olha o que ele diz, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor não se esquece de mim, nem de você, meu querido. Ele não se esquece de nenhum de nós. Fica firme. Deus tem algo grande para mim e para a tua vida. Entenda isso. Saiba disso. Eu quero finalizar com isso. Deus como Pai, Ele já providenciou
todas as coisas. Quero ler aqui 3 versículos com você. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Glória a Deus. Olha o que ele providenciou, todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Nos providenciou, nos supriu de tudo. E as suas gloriosas promessas, queridos, faz com que eu e você se torne participante da natureza do nosso Pai, do nosso Deus. E 2 Coríntios, como prometi, o 3º versículo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Complementando esse aqui, diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós. Olha o que esse Pai extraordinário fez. Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes em ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Queridos, que versículo extraordinário. Que entendimento. Todas as coisas foram feitas por amor a mim e a você. Fica firme nesse entendimento. Nós temos um Pai que é Deus. A paternidade de Deus é extraordinária. Queridos, Ele cuida de nós. Ele é um Pai fiel. Fica firme nisso. Medita sobre isso. Pensa sobre isso. Fica meditando nessa noite. Conversa, chega junto dele como Pai, confiando nele como um Pai maravilhoso. Queridos, nós estamos encerrando. Quero agradecer a você mais uma vez por todo o carinho, você que tem acompanhado, você que faz parte da nossa igreja, Verbo da Vida aqui na cidade de Livramento, e em outros lugares também, você que tem acompanhado as nossas ministrações. Muito obrigado, compartilhe esses vídeos, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu quero orar encerrando. Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Eu oro, Senhor, por cada um, Senhor, que está nos assistindo, toda a tua igreja. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Obrigado pelas chuvas, obrigado pelas colheitas sobrenaturais, abundantes que os agricultores terão nesse ano maravilhoso. Eu declaro a tua intervenção, Senhor, no nosso país, na nossa nação, em outros países que estão também sofrendo essa pandemia. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, prosperidade, a tua bênção, Senhor, se manifestando cada vez mais em nossas vidas e nas famílias, Senhor, da nossa cidade e de todo o mundo, no nome de Jesus. Tu és um Pai maravilhoso. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Que Deus abençoe tua vida. Tenham todos uma ótima noite.